Vocês estão felizes? Quem está nos visitando aqui pela primeira vez? Alguém nos visitando, amém? Seja bem-vindo, querido. Se você está nos visitando, quem está aí de forma online, um abraço, um beijo no coração de vocês. Convida pessoas para esse momento, amém? Querido, como crentes, temos uma identidade. A nossa identidade é a palavra de Deus. Quando você vai, querido, para um aeroporto, quando chega lá, ele pede sua identidade, né? Pede seu passaporte. Mas o seu passaporte está aqui. Aqui tem as suas credenciais, quem você é, quais são os seus direitos. Amém? Então pega a sua Bíblia, levanta a sua Bíblia assim, acima da sua cabeça e repita comigo: eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu sou ensinado pela palavra de Deus. A minha mente está alerta e o meu coração está receptivo à palavra do Senhor. Amém? Aleluia! Olhe para o amigo aí do seu lado e diga: você é uma bênção. Você é uma bênção. Amém? É isso que vamos ministrar hoje, querido. Qual é o propósito de Deus na nossa prosperidade? Amém? Essa semana, esse mês todo, estamos ministrando sobre colheita. Na quinta-feira a gente está ministrando sobre esse assunto, com base no livro do pastor Derek Walker, chamado Prosperidade Bíblica. Quem já tem esse livro aí? Eu já indico esse livro, um livro poderoso, muito bom, muito equilibrado sobre o assunto de prosperidade. Existem dois extremos hoje, muita gente leva esse assunto aos extremos, falando aquilo que Deus não falou. Outras pessoas levam esse assunto muito abaixo daquilo que Deus falou. E a gente pode encontrar um equilíbrio sobre esse assunto nesse livro, Prosperidade Bíblica. Eu já indico para você, não sei se tem, porque muita gente procurou esse livro esses dias. E o que a gente vai ministrar hoje, o texto base, está lá em Gênesis 12, do 2 ao 3, amém? Antes disso eu quero orar mais um pouco. Pai, muito obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Pai, pela honra de ministrar a Tua palavra. Que não saia agora da minha boca nenhuma palavra minha, mas a Tua palavra, meu Pai. Que ela possa liberar a graça e o favor do Senhor, pelo nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus é o mesmo ontem e hoje para sempre, querido. Gênesis 12, do 2 ao 3, diz assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e em ti, e te abençoarei. Amém? Diga assim: eu sou uma bênção. E te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Amém? No 3 diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui é a primeira vez que Deus fala com Abrão, posteriormente Abraão, e ele dá aqui ele faz aqui uma promessa. Alguns teólogos chamam da grande promessa. Por 49 vezes Deus repete isso, só no Pentateuco, mais 5 vezes na Nova Aliança. Era algo que era para estar imprimido no povo de Deus. Agora você sabia que eu e você somos também filhos de Abraão, espirituais em Cristo? Está lá em Gálatas 3, amém? Temos o direito e a legalidade de declarar as bênçãos de Abraão sobre a nossa vida, amém? Existem 2 verdades aqui. A primeira verdade é entender que nós somos abençoados. Todo crente tem que ter uma mentalidade da bênção sobre a sua vida, amém? Existe uma verdade chamada a bênção do Senhor. Agora, como você ativa a bênção do Senhor? Pela fé. Então, de um lado, você está na área da fé, que é a área onde você recebe as bênçãos do Senhor. É pela fé que você declara os feitos do Senhor e as promessas de Deus sobre a sua vida. Lá você vai chamar à existência tudo aquilo que Deus prometeu na sua palavra, para mim e para você, querido, amém?
Agora existe outra área muito importante, essa área é onde você se torna a verdadeira bênção de Deus, é a área número 2, é que você agora se torna a própria bênção de Deus, fluindo o amor de Deus através de você, fluindo o favor e as bênçãos do Senhor. Agora você se torna uma bênção para muitas pessoas e para a sua igreja também, amém? De um lado você agora é um recebedor pela fé, do outro lado você é um abençoador pelo amor. Fé e o amor tem que andar junto, é uma via de mão dupla, querido. Eu não posso só andar na fé, só para declarar as coisas do Senhor, eu também tenho que andar no amor, aonde eu reflito aqui a imagem do Senhor. Aleluia. Pastor Jacques falou no culto mais cedo sobre refletir a imagem de Deus. Quando você está nesse estágio de ser um abençoador, você começa a refletir a própria imagem do Senhor sobre você. Quando Moisés subiu no monte que ele desceu, as pessoas não conseguiam ver, porque ele refletia a imagem, a luz de Deus sobre a sua vida. Em alguns momentos da nossa vida, temos que refletir a imagem de Deus sobre a nossa vida, amém? Amém? E como é que você reflete a imagem de Deus quando você se torna, querido, um abençoador? É o maior estágio da prosperidade, é quando você está no estágio de abençoar alguém. Esse é o propósito de Deus, querer te abençoar. Porque não adianta Deus aqui me abençoar e eu me tornar um rio preso que não flui para canto nenhum. Eu não posso só receber bênção, eu tenho também, querido, em um determinado momento, ser também um abençoador, ser também uma própria bênção. Aleluia. Amém? Essa palavra bênção vem da raiz Barak. Barak quer dizer uma fonte de Deus, prosperidade, louvor a Deus, um presente, um mimo, um tratado de paz. Significa que você é agraciado, anda perto de aumento, alargar as coisas. Então quando você é abençoado, você é próspero. Significa que é uma vontade de Deus que você seja próspero. Aleluia. Por causa da religiosidade, essa palavra prosperidade ficou meio confuso falar isso em igreja, porque as pessoas acham que isso não está na Bíblia. Não, querido, quando diz assim, você é abençoado, você é próspero. E isso também inclui bênção financeira. Agora todo mundo, Deus quer que todo mundo seja um milionário? Não, querido, claro que não. Porque existem habilidades e propósitos diferentes na vida de cada pessoa. Jesus conta isso na parábola dos talentos. Ele diz, um pegou 2 e multiplicou para 4. Um pegou 5 e multiplicou para 10. Vai ter pessoas que vai ter mais habilidades do que eu para multiplicar. Agora você não pode enterrar a bênção de Deus sobre a sua vida. Você tem que ser produtivo. Eu posso te garantir que vai existir um nível de bênção para você. Sempre vai existir um nível de bênção disponível para você, amém? Agora muita gente está pegando a bênção do Senhor e enterrando. Na parábola lá em Mateus 25 diz assim, servo mau. Aleluia. Lá em Lucas 19, não vamos abrir porque não temos tanto tempo, falando também de uma parábola muito parecida sobre as minas. E lá diz assim, você pegou as minas, uns multiplicaram, outros não. É a mesma coisa, servo mau, aquele que não está pegando as bênçãos que Deus está deixando disponível para você e multiplicando. Porque existe bênção disponível para você, querido. Amém? Aleluia. Amém? Ele diz assim, um homem muito próspero, tem algumas versões que diz que um rei, ele foi tomar um reino, e quando ele voltou, ele quer saber o que você fez com a bênção que ele disponibilizou sobre a sua vida. Isso significa que sempre vai ter um nível de bênção para mim e para você. Amém? Gálatas 3, ele fala que a bênção de Abraão está sobre a minha vida e sobre a sua em Cristo Jesus. Somos filhos espirituais de Abraão. E o que é que tem a ver isso, irmão Hermes? Querido, eu até falei no primeiro culto aqui, na hora dos dízimos e das ofertas.
O povo judeu, eles sempre declararam as bênçãos de Abraão sobre a vida deles. É por isso que 52% da riqueza do mundo está na mão do povo judeu. Porque eles criam o filho dizendo assim: você vai ser próspero, o que você vai fazer vai dar certo. Não importa o que você vai fazer, vai dar certo, porque você é próspero. Eles criaram essa mentalidade de prosperidade nesse povo, que aonde eles chegavam, eles eram prósperos. Agora não importa o que eles iam fazer, eles prosperavam. Porque era uma mentalidade imposta nos filhos. Davi diz assim, que os meus filhos sempre se mantenham no trono. Davi entendia de mentalidade da bênção, mentalidade da prosperidade. Amém? Aleluia. É uma mentalidade, querido, que temos que colocar no nosso filho. A mentalidade da bênção, ela tem que estar impregnada em você. Amém? Eu vi o ministro Manuel Dias dizendo que andou com um ministro chamado Scott Weber, e ele disse: eu andei com aquele homem e a prosperidade entrou dentro de mim. Tem pessoas que refletem a prosperidade de Deus na própria vida deles. Aleluia, aleluia. Agora, quando você é abençoado, você tem que se tornar uma bênção do Senhor. Amém, aleluia. Porque nesse segundo estágio, onde você se torna um abençoado, um abençoador, aliás, a fé, ela não pode atuar sem o amor. Gálatas 5:6 diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Temos que ter a fé para declarar as bênçãos da nossa vida, mas também temos que ter o amor para se tornar generosos doadores. A fé, ela não atua sem o amor, nem o amor atua sem a fé. Os dois, querido, andam em conjunto. E como é que eu ativo a fé na minha vida? O primeiro ato, um ato inicial da fé é falar. É declarar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Irmão Reagan disse: quando você crê no coração e fala, você abre a porta do sobrenatural. Nunca fale, querido, para o seu Deus o tamanho dos seus problemas. Fala para o seu problema o tamanho do seu Deus. Irmão Reagan disse que você entra numa sala, vê lá o seu Deus e diz: olha, Deus, esse aqui é os meus problemas. Eu estou te apresentando os meus problemas. O meu Deus, Ele é gigante. Aleluia. Você tem que ativar as bênçãos de Abraão na sua vida através das suas palavras. Agora, querido, também existe um outro estágio. É o estágio da incredulidade, é uma outra zona. Só que no estágio da incredulidade nada acontece. Você não é um abençoador, você não recebe bênção nenhuma, porque você anda, querido, sem crer em nada das coisas de Deus. Lá, nesse terreno da incredulidade, nada acontece. Amém? Agora aqui, querido, só tem gente que anda nos dois, no amor e na fé, fluindo o amor de Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você se torna uma bênção do Senhor, ser tu uma bênção. E refletindo em Deus a sua própria vida. Agora você está concordando, querido, com coisas do passado através das suas palavras. Palavras são convites. Ela pode convidar a incredulidade a entrar na sua vida. Ela pode convidar uma doença, ela pode convidar a escassez. Você só recebe aquilo que você está esperando. Se você crê que é abençoado, você vai receber bênção do Senhor. Porque você está esperando. Uma qualificação para receber uma bênção é você crer que vai receber. Palavras são convites, então convide a bênção do Senhor sobre a sua vida. Pastor Charles Capps diz assim: como você vai receber a bênção de Deus chamando a escassez? Ninguém alimenta os gatos chamando os cachorros, ele diz. Chega aqui, Xani, vem cá, vira-lata. Os gatos não vêm, mas quando eu quero que a prosperidade venha, eu te vem dinheiro. Vem, Xani, vem tomar o leite. Agora não mistura, querido. Está lá em Levítico 19, as duas sementes. A semente da incredulidade e a semente da
fé. Porque sempre vai dar um fruto improdutivo. Quando eu misturo, querido, a palavra negativa com a palavra da fé, sempre vai dar um fruto improdutivo. Está lá em Levítico. Quando você mistura um animal de espécie diferente, vai dar um animal híbrido que ele não produz. Nunca misture a palavra da fé com a palavra da incredulidade, porque sempre vai dar um fruto negativo, improdutivo sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. Então veja, querido, o que você anda falando, porque pelas suas palavras você ativa o sobrenatural de Deus e, consequentemente, você declara sobre a sua vida as bênçãos de Abraão. O propósito de Deus em nos prosperar é para que a gente cumpra um propósito. Qual é o propósito, querido? O reino do Senhor. Não adianta eu ser muito próspero se eu não sou próspero na minha igreja, querido. Salmos 122, 8 e 9. Salmos 122, 8 e 9. Diz assim: por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti, haja paz em ti. Aquele versículo ali, essa palavra paz significa shalom, nada quebrado, nada rompido. Haja paz em vocês, haja paz em vocês. Shalom. No 9 diz assim: por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Essa palavra bem é tov. Tov tem o mesmo contexto de prosperidade, para a prosperidade da casa de Deus. Haja paz, haja tov aqui nessa casa, haja shalom na minha vida. Aleluia. Haja shalom sobre a sua vida, haja paz, haja tov na casa do Senhor. Nada quebrado, nada rompido, nada fora do lugar, nenhuma conta atrasada. Aleluia. Atos 20, 35, na parte final do versículo, diz assim: mais bem-aventurado é dar do que receber. Essa palavra mais bem-aventurado é makarios. Makarios significa um estado completamente feliz. É usado frequentemente, dizendo assim, para descrever uma pessoa totalmente favorecida e abençoada. Significa que mais bem-aventurado é o que dá do que receber. Quando eu estou na área de abençoar alguém, eu sou mais abençoado. Eu sou mais abençoado. Eu sou uma pessoa favorecida. Eu sou mais abençoado. O maior estágio da prosperidade é quando você está no mais abençoado. Quando você está na área do amor. Alguns meses atrás, querido, eu fiz uma mudança lá em casa. Eu fui para um outro local. E o meu faturamento caiu e as minhas despesas dobraram. Alguém já teve esses meses assim? E eu tive que secar todas as minhas economias. Comecei a pagar um monte de conta. E quando eu olhei no final, a minha contabilidade lá, eu esqueci de pagar uma conta que era uma das mais importantes. O plano de saúde. Amém? E quando eu abri lá o meu aplicativo, não tinha mais recurso. Porque eu tinha gastado tudo, comprado material escolar, tinha ido embora todos os meus recursos. Eu disse assim, eu vou pegar no banco, porque eu não posso deixar essa conta atrasada. E conta, ela tem um ouvido, querido. Quando você diz assim, secou o dinheiro da conta, o carro quebra. O cachorro cria carrapato, tem que levar lá para o pastor Ives. Os meninos começam a escorrer o nariz, a mulher diz, tem que ir para o médico. Agora você sabia que a fé também tem um ouvido, querido? E eu tive que entrar, querido, na zona da fé. Comecei a declarar, Pai, meu Senhor, me ajuda, Pai. Eu declaro essa conta paga na segunda-feira. Isso era no sábado. Eu digo que se eu pegar no banco, vou pagar 2 meses subsequentes com juro. E aí eu comecei a olhar a lista dos amigos ricos, dos parentes ricos. Veio aquela loucura, vou pedir a alguém emprestado. O Espírito Santo falou comigo, não peça a ninguém. Ore ao Senhor.
Eu vim aqui para o culto, vim orando, fiquei agradecendo ao Senhor. 10 horas da noite, uma pessoa falou comigo: pastor, manda o número do seu Pix. Eu achei até que era um problema. Eu disse: algum problema? Ela disse: não, só a solução. Aleluia. Daqui a pouco eu abri o meu aplicativo. Pastor Jacques, se você for falar sobre dinheiro com ele, ele disse: abre o aplicativo e declare, chama a existência. Esses dias eu vinha com um irmão, ele disse: eu vou falar com o pastor Jacques sobre finanças. Ele vai mandar você abrir o aplicativo e orar. Quando eu cheguei, entrei na sala do pastor Jacques abriu o aplicativo e disse: a primeira coisa que você tem que fazer é orar. Quando ele saiu lá fora, eu disse: eu não disse a você. E eu estava, querido, abrindo o aplicativo e orando. Daqui a pouco, o meu plano de saúde é alto, porque é eu, por causa da minha idade, da idade de Klein, dos meninos. E Klein disse assim: olha, na terça-feira eu vou levar os meninos para o médico. Tem um monte de exames aí vencidos. E eu tinha que arrumar ali R$1.000 na segunda-feira, muito cedo. Eu comecei a orar ao Senhor, abrir o aplicativo, chamando a existência. Depois dessa ligação, poucos minutos depois, querido, estava um dinheiro na minha conta. O dinheiro para pagar o plano de saúde. Amém. Agora, a pessoa que ofertou na minha vida, sobre a vida dela, era um fluir do Senhor também. Ou seja, eu e ela estavam funcionando na bênção de Abraão. Porque o texto diz aqui, lá em Gênesis 2, abençoarei aquele que te abençoar. Abençoarei aquele que te abençoar. Abençoarei aquele que te abençoar. Há um rio correndo para aquele que dá a bênção e para aquele que recebe também. E por tabela ele nem sabia, mas ele pagou o plano de saúde dos meninos. Quando foi na terça-feira eu pude levar as crianças para o médico. Deus é bom. Deus sempre vai levantar uma pessoa como resposta para um problema seu. Tirou Moisés do rio e levantou como libertador do povo de Israel. Vinha um gigante, ele levantou Davi para ser resposta para um problema do povo judeu. E deu o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você, como Salvador da humanidade. Deus sempre tem uma resposta para você. Ele sempre vai levantar uma pessoa para te abençoar e responder uma oração sua. Diga assim: eu sou um canal de bênção. Sobre mim flui a bênção do Senhor. Um favor de Deus sobre a sua vida. Tanto quando você está aqui, querido, na área de receber pela fé, como também na área de ser um abençoador. A área do amor, onde você reflete a bondade de Deus sobre a sua vida. Se tornando a própria bênção. Agora, quando você está nessa estágio, querido, há sempre uma pessoa capaz de prosperar. Eu estou muito próspero. Há sempre pessoas capazes de prosperar você. Não importa o nível de prosperidade que você tem. Pastor Joel Austin conta uma história que um jogador de golfe muito famoso, ele foi para Dubai, acho que é o Tiger Woods, e ele foi ensinar aqueles sheiks árabes a jogar golfe. E é um homem muito rico, o Tiger Woods, um dos desportistas mais caros do mundo, o seu cachê, e aqueles sheiks árabes, eles pagaram o cachê, toda a despesa daquele atleta. E quando terminou aquela apresentação que ele fez para aqueles homens, um daqueles sheiks olhou para ele e disse assim: o que é que você quer? Eu quero te abençoar. E aquele jogador disse: eu tenho tudo. Se você quiser me dar alguma coisa, você já pagou o meu cachê. Ele disse: mas como eu posso te agradecer? Ele disse: você que sabe, eu coleciono tacos de golfe exóticos. Eu tenho tacos de diamantes, eu tenho de ouro. Se você quiser me presentear com um taco desses, eu aceito. Aqueles sheiks disseram assim: olha, nós vamos te presentear e vamos mandar para a sua casa. Alguns meses depois chegou um empresário daqueles sheiks e com uma escritura e disse: olha, eles mandaram isso aqui para você. Quando eles abriram lá,
era um terreno que eles compraram e construíram lá um campo de golfe. E lá nesse campo de golfe, eles fizeram um museu só com tacos de todas as qualidades. Deus sempre vai arrumar um jeito de te abençoar mais daquilo que você pede. Um homem que tinha tudo, mas agora existiu uma pessoa capaz de presentear mais daquilo que ele pediu. O texto lá em Efésios diz que ele é capaz de nos abençoar mais daquilo que a gente pediu ou pensou. Deus sempre vai te abençoar muito mais daquilo que você pediu. Ele sempre vai elevar as suas expectativas. Porque há sempre pessoas mais prósperas do que você para te abençoar. Deus pode te abençoar, querido, de várias formas na sua vida. Amém? Aleluia. Seguindo esse princípio de declarar as coisas pela fé e também pelo amor, temos que entender que a bênção do Senhor, ela tanto vai fluir para você ser um ofertante, um dizimista, porque Deus sempre quer te abençoar grandemente. C.S. Lewis diz assim: Deus quer te abençoar incessantemente. O problema é que muitas vezes estamos de um lado com a mão fechada por causa da nossa incredulidade. Do outro lado, porque estamos com a mão cheia e não tem mais espaço, estamos retendo a bênção de Deus. De um lado, a incredulidade impedindo de receber alguma coisa. Do outro lado, você está com a mão cheia, que não tem espaço para receber a bênção de Deus. Seja um canal de bênção, que o amor de Deus flua sobre a sua vida. Irmão Reagan diz que o amor é como a fé. Você tem que começar a amar, começar a praticar essas coisas, e essas coisas vai fazer parte de você até se tornar um estilo de vida. Você ser um doador, você se torna um estilo de vida seu. Você andar em fé se torna um estilo de vida seu. Declarando a bênção do Senhor, profetizando as bênçãos, a cura de Deus sobre a sua vida. É um estilo de vida andar pela fé. É um estilo de vida andar como um abençoador, como um generoso galardoador. Mike Murdock tem uma frase fantástica, ele diz assim: o seu comportamento na hora de honrar a Deus e honrar as pessoas, o seu comportamento na hora de servir a Deus e servir as pessoas, o seu comportamento na hora de ofertar, de ser um generoso, vai definir o seu relacionamento com Deus. Como Deus te trata, isso é muito forte. Como Deus te trata é como você honra. Como Deus te trata é como você serve. Como Deus te trata é como você é um galardoador e generoso. Ele vai tratar você da mesma forma. Então se torne, querido, uma bênção. Se torne um galardoador, um presenteador. Não só um recebedor de bênção, mas que sobre a sua vida flua o amor de Deus. Aleluia. Flua o amor de Deus sobre a sua vida. Amém? Deus, querido, Ele é um rico doador. Ele deu o seu Filho amado por mim e por você. Se temos que refletir a imagem de Deus, se somos a imagem de Deus, temos também que ser um doador, um rico doador, um bom doador. Amém? Eu não posso ser a imagem de Deus, querido, se eu não estou refletindo o ato de Deus aqui na terra de de transferir a bondade e a generosidade sobre a minha vida. Amém? Então, o receber e o dar andam juntos. A fé e o amor. Amém? A fé e o amor andam juntos. O receber e o dar, querido, eles fazem parte da vida do crente vitorioso. Aleluia. Diga assim: eu sou um crente vitorioso. Aleluia. O próprio salmista, eu gosto de Davi, porque Davi, ele entendia sobre fé, sobre declaração. Ele diz no Salmos 31:16: fazer resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Aleluia.
fazer resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Amém? Aleluia. Temos que andar, querido, com esse princípio do amor, de ser um bondoso galardoador, de ser um abençoador. É você refletir, como diz aqui no Salmos 31, é você refletir a imagem do Senhor. Amém? Aleluia. Precisamos crer que Deus sempre vai nos abençoar. Você tem que crer que Deus sempre vai te abençoar. Você não pode andar com a mentalidade da escassez. Você tem que andar com a mentalidade da bênção. É o que o pastor Derek Walker ensina no seu livro. Temos que andar com esse princípio, querido, de buscar sempre a bênção de Deus e nos transformar em um canal de Deus aqui na terra, um canal de bênção do Senhor. Diga assim: eu sou um canal de bênção do Senhor. Aleluia. Andando no amor e na fé. Perguntaram ao pastor Charles Capps: ei, por que Jesus tinha tanta fé? Ele diz: é simples. Ele leu esse versículo que está lá em João 12:49. Diz assim: porque eu não tenho falado por mim mesmo. Aleluia. Isso é muito forte. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Coloca a palavra de Deus na sua boca, crente. É essa palavra, é por isso que ele curava pessoas. Pessoas andavam, porque ele só falava o que o Pai falava. Você está falando a palavra de Deus ou está falando a palavra do medo? Coloca a palavra de Deus e se encha de fé. Porque quando você está cheio de fé, você também está cheio do amor. Isaías 26:4 diz assim, que falando sobre uma fé e uma forma de confiar em Deus plenamente. Diz assim: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Essa é a mentalidade que temos que ter, querido. De confiar em Deus acima de qualquer problema, perpetuamente. Porque Ele é uma rocha eterna. O significado de uma rocha eterna é algo poderoso, uma rocha que não é abalada. Aleluia. Nunca corra para o seu gigante de boca fechada, querido. Comece a declarar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Agora, se a sua fé não está movendo nem a sua língua, como é que ela vai mover uma montanha, querido? Nunca corra, querido, para cima do seu gigante de boca fechada. Abra a boca, querido, e declara os feitos do Senhor e as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor sobre a sua vida. Aleluia. Deus te responde do nível da sua fé. Amém? Tem um pastor que diz e acha que Deus foi quem projetou os carros, porque ele criou um para-brisa muito grande, aonde tem todo um horizonte de possibilidades na sua frente, e colocou o retrovisor onde você tem apenas um vislumbre das coisas que passaram. Ei, tem muito crente que quer que a fé seja no passado. A sua fé, ela não funciona nas coisas passadas. Ela funciona no hoje e no futuro, querido. Você não é crente caranguejo, não. Nem de ré o velocímetro do seu carro funciona. Anda para frente, querido. Há um mundo de possibilidades quando você está pela fé. Aleluia. Consequentemente, quando você anda pela fé, você anda também pelo amor. Agora você não pode só receber e dizer: não, eu não vou dar, eu não vou ofertar, porque eu venho de uma cultura do sítio, e quando você era bom demais para as pessoas, a gente era chamado de abestalhado. Você é bom demais para o povo, você é besta. O povo dizia assim lá no sítio. Mas na cultura de Deus, querido, quando você é bom para as pessoas, você é um galardoador. Há sempre um retorno para a sua vida.
Quem é do sítio aí, querido, entende essas coisas. Amém? Há sempre um fluir, o favor de Deus através da sua vida. Você não é um abestalhado, você é um abençoado. Aleluia. Lucas 6:38 diz assim: dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tivestes medido, vos medirão também. Aqui fala justamente o que eu acabei de falar. Quando você, querido, é um generoso, as bênçãos do Senhor vêm para a sua vida. Quando você tem uma medida, da mesma medida, vai vir sobre a sua vida. Agora você tem que ter a mentalidade que você é abençoado. E quando você abençoa alguém, Deus sempre te providencia uma bênção para você também. Pastor Norman Vincent Peale, um pastor muito antigo, ele vinha passando em frente a um estúdio de tatuagem. E ele viu lá um monte de tatuagem e olhou lá uma tatuagem que tinha assim escrito no braço de um homem: nascido para perder. Ele ficou tão chocado com aquilo que ele entrou naquele estúdio de tatuagem e perguntou assim àquele chinês: é verdade essa tatuagem? Ele disse: é. Porque a tatuagem, antes dela estar exposta, ela começa primeiro aqui. Mas aqui, querido, não tem nascido para perder, tem nascido para vencer, mais que vencedor. A mentalidade começa aqui, querido, dentro de você. Tem muita gente, querido, se moldando com a escassez, com as coisas do mundo. Como Paulo diz lá em Romanos 12:2, se conformando com as coisas do mundo. Não pegue um problema e ache que esse problema é para sempre, é seu, e você vai ter que viver assim. Isso se chama estar conformado dentro de uma garrafa, como esse líquido aqui. Não, querido. Temos que renovar a nossa mentalidade com a palavra de Deus. E até cair em tudo aqui. Amém. Amém. Esses dias eu tive que baixar um programa no meu computador e o rapaz disse assim: olha, eu tenho que mudar aqui o programa, porque esse programa que você está usando, ele é muito antigo. Alguns momentos da nossa vida temos que mudar algumas programações através da palavra de Deus. Um programa de negatividade só consegue ser quebrado quando você coloca a palavra de Deus sobre a sua vida. Renovando a palavra de Deus. Renovando a palavra de Deus. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O salmista repete que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre 40 vezes. É porque tem que estar impregnado em nós, querido, essas coisas. Temos que estar renovando a palavra de Deus constantemente na nossa vida. O seu banho de ontem, querido, não serve para hoje. Vai ter que tomar outro banho, né? A palavra que você escutou o mês passado, ela não serve para hoje. É por isso que a palavra se renova constantemente. A palavra de Deus, ela é uma revelação, pastor Jackson. Pastor Mac Hanks, ele diz algo interessante. Ele diz que alguns homens do mundo, eles tentaram decifrar a Bíblia através de códigos. Mas a Bíblia é indecifrável. Você só consegue decifrar a Bíblia através da revelação do Espírito Santo. É por isso que você tem que ler a palavra constantemente e ter novas revelações todos os dias da palavra de Deus. Eu li a Bíblia toda o ano passado. Não, querido, você tem que renovar a sua mente com a palavra de Deus todos os dias e sair, querido, da conformação das coisas do mundo. Eu não sou próspero. A minha mãe era assim, a minha avó era assim. Eu vou morrer assim. Tem gente pegando problema como se fosse verdade na sua vida. O problema é um momento, é um estágio, é um evento na sua vida. A Bíblia diz que no outro dia vai vir um dia melhor, bonança. Mas eu quebrei, pastor. A Bíblia diz lá em Provérbios que o justo cairá 7 vezes, mas se levantará. Há sempre possibilidades para você novamente. Eu não sei se você chegou aqui desanimado, achando que não é abençoado, que Deus não liga para você. Isso é uma mentira do inimigo.
Ou você está vivendo um problema, o problema não é você. O problema é um estágio, é um momento, você continua sendo uma bênção do Senhor. Deus continua fluindo sobre a sua vida. Amém? Deus continua fluindo na sua vida. Lá em Crônicas, 1 Crônicas 10, aliás 4:10, é uma oração que também cumpre aquilo que está lá em Gênesis 12, 3. Amém? Se você for olhar, estudar todo o Pentateuco, você vai ver que todavia Moisés, ele reforçava a bênção de Abraão sobre a vida do povo hebreu. Era para eles entenderem que eles eram abençoados. Amém? Aqui existe uma oração de um homem chamado Jabez. Diz assim: ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras. O meu ministério, a minha esfera de atuação, a minha influência. Amém? Me alargue as fronteiras. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Aleluia. Segundo o pastor Derek Walker aqui, existe claramente o fluir da bênção de Abraão sobre esse homem que fez essa oração. Aqui ele entende que ele pode ser abençoado por Deus em algum estado, ele também vai se tornar largo e abençoador, ele vai influenciar, ele vai aumentar. Parece uma oração do positivismo, não, querido, é uma oração para Deus. Tomara que o Senhor me abençoe, me alargue as fronteiras. Aumente o meu raio de influência, aumente o raio de influência da igreja Verbo da Vida, alcançando pessoas. Aleluia. Aumente o raio de influência dos irmãos dessa igreja. Aumenta, querida, alarga, Deus, Pai. E que seja comigo a tua mão. Isso é muito poderoso. E o texto diz que Deus concedeu aquilo que ele tinha pedido. Peça e receba, querido. Não pensa pequeno. O pastor Oral Roberts encheu no escritório dele uma frase que dizia assim: aqui é proibido pensar pequeno. Aqui é proibido pensar pequeno. Aqui na igreja Verbo da Vida é proibido pensar pequeno. Nós pensamos grandes. Aleluia. Aleluia. Existe um retrato, querido, uma fotografia do homem próspero. Está lá em Salmos 112, do 1 ao 3. Salmos 102 é a fotografia do homem próspero. Diz assim: aleluia, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Essa palavra teme ao Senhor é honra ao Senhor. E se compraz, e se alegra nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Essa é a fotografia de um homem próspero. A mentalidade de que a bênção de Deus vai fluir sobre a vida dele até a descendência dele. O seu maior patrimônio não está no documento do seu carro, não está numa escritura pública, está de manhã quando você vê lá os meninos tudo de pijama. É por isso que você tem que dizer: vocês vão ser abençoados e poderosos aqui na terra. Aleluia. Deus vai te abençoar não só você, mas também a sua família. Agora aqui tem algo interessante. Aqui é atrelado aos mandamentos do Senhor. Você tem obedecido aos mandamentos de Deus? Você tem obedecido aos mandamentos do Senhor? Amém. 2 Coríntios 8, 9. Diz assim: pois conhecereis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasses rico. De novo, reforçando a bênção de Abraão sobre a nossa vida. Aqui quando fala que ele se fez justiça por nós, se tornou
para que nós se tornou pobre, para que nós nos tornássemos ricos. Significa que ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, para que a bênção de Abraão flua sobre a nossa vida. Nós somos recipientes da bênção de Abraão. Está comigo, querido? Diga assim: eu sou um recipiente das bênçãos de Abraão sobre a minha vida. Aleluia, aleluia. Amém. Nunca perca, querido, a mentalidade de ser uma bênção. Amém. Aleluia. Eu quero ler só uma história que está, para terminar, encerrar. Está lá em 2 Reis, capítulo 4, do 1 ao 7. Conta uma história de uma mulher que ela perdeu a mentalidade. Aliás, ela estava com uma consciência, ela perdeu a consciência que Deus é uma bênção. Diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos do profeta, 2 Reis 4, do 1 ao 7, chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu perguntou: o que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Segundo os estudiosos, o azeite ainda era algo valioso naquela época. Se via como uma moeda de troca. Mas ela aqui já não estava mais enxergando o que ela tinha de valor na própria casa dela. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Não poucas. O profeta estava dizendo aqui: não pense pequeno, pense grande, vai dar certo. Não poucas, muitas. Muitas. Então fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Fechar a porta é fechar para os pensamentos negativos. Quando você entra numa casa e fecha a porta, você não está olhando para o que o povo está dizendo que não vai dar certo. Está só entre você. Fecha a porta da sua mente contra as coisas negativas, o pensamento negativo. Deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, ela. Repare a obediência dessa mulher na palavra do Senhor. O texto diz assim: pois partiu dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas, e elas as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos vive do resto. É algo interessante que essa mulher, ela perdeu a consciência da bênção de Abraão sobre a vida dela. Agora o profeta representa a fonte de Deus, e ele dá uma instrução poderosa àquela mulher. Ele diz assim: fecha as portas para as coisas que o povo está dizendo. Fecha as portas para as coisas negativas. E vê, queridas, oportunidades que você tem. Deus quer te abençoar no pouco, Ele pode te colocar no muito. Ele pode pegar uma ideia e transformar em poderosa. Agora você não pode ter um pensamento pequeno. Pega vasilhas, pensa grande, pensa muito. Deus vai encher, querido, quantidades de bênçãos sobre a sua vida, como um recipiente, como um azeite derramando sobre a sua vida. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Aleluia. Queria que vocês ficassem de pé. Estamos encerrando. Aleluia. Quero orar. Aleluia. Pai, nós oramos para que a bênção de Abraão flua sobre a vida de pessoas, trazendo, meu Pai, a revelação da Tua palavra, o poder do Senhor fluindo sobre cada pessoa, e eles tendo a consciência da bênção do Senhor sobre a vida deles.
não só como recebedores, mas também como doadores do Pai, se transformando em bênçãos do Senhor, refletindo a imagem do Pai e transbordando de fé e amor, pelo nome poderoso de Jesus. Eu queria convidar o pastor Jacques, ele está encerrando esse final de culto, amém? Aleluia.